Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou fazer aqui terminar, né, o nosso risco da nossa apostila, certo? E esse é o risco número 23, tá bom? Aqui são duas laranjas, certo? Eu já pintei uma e agora a gente vai pintar aqui a outra, certo? Vou começar aqui com a minha cor laranja. Em um dos lados, certo? Eu vou estar trabalhando com a cor laranja, com a cor amarelo ouro, com a cor verde musgo, certo? Então, meu amarelo ouro aqui, eu vou entrar para dentro do laranja, certo? E mesclar as cores. Já tem vídeo ensinando como pintar laranja aqui no canal, certo? Olha só, vou preenchendo aqui, vou puxando a tinta para dentro da cor laranja mesmo, tá? Para que não haja uma divisória entre uma cor e outra, certo? Vou deixar aqui um pequeno espaço para mim colocar o verde musgo, tá bom, pessoal? Quando a gente pega uma laranja, ela tem várias tonalidades, né? Numa laranja só, ela tem um pouquinho do verde, tem um pouquinho do laranja, tem um pouquinho do amarelo. Então, isso a gente também tenta reproduzir aqui no nosso risco, certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? É uma continuação aqui do nosso risco, da nossa apostila. Então, eu vou alternando, tá, pessoal? Gente, eu tô com pouco tecido, tá? Muito pouco tecido. Então, eu tô tentando trazer conteúdo para vocês, mas assim, gente, sem saber o que fazer, porque se eu fizer só pronta entrega, às vezes uma cliente pode pedir uma coisa diferente e eu não tenho tecido, tá? Então, eu sempre deixo um tecido reserva para quando a cliente pede, eu quero tal risco, não quero esse e tal. Eu faço algumas pronta entrega, mas também eu deixo alguns tecidos aqui em branco, né? Para que a cliente decida que risco quer colocar, certo? Então, eu tô fazendo aqui algumas pronta entrega, aí eu tô aproveitando para gravar a videoaula para vocês, tá? Ó, coloquei meu branco aqui só em um dos lados, eu não preciso colocar a volta inteira o branco, tá? Eu vou iluminar apenas um ponto de luz aqui com a minha cor sépia. Eu vou fazer a parte aqui do talinho, certo? E nesse meinho, tá? Entre um talinho e outro, eu vou colocar aqui um pouquinho do branco para iluminar, certo? Mas depois eu venho tirando esse excesso com um pouquinho do amarelo ouro, tá? E um pincelzinho número 2, venho tirando esse excesso de branco que fica aqui no pincel, tá certo? Coloco aqui um pouquinho de amarelo ouro, depois eu venho com o pincel número 2, tirando o excesso, tá bom? É muito importante mesclar as cores, tá? Para que não haja divisória entre uma cor e outra, certo? Ó, peguei aqui um pincel menorzinho e venho com cuidado, tá? Tirando o excesso de tinta. Ó, mesclando as cores, certo? Para mim fazer as folhinhas lá em cima, eu vou fazer da mesma forma que a gente já pintou aqui outras vezes, né? Siena natural e verde musgo, certo? Siena natural até a metade da folha e a outra metade o verde musgo, tá, pessoal? Aqui eu já vou fazendo as duas folhas, que é para mim adiantar um pouco, né? Que eu tenho outras coisas para fazer, entregar umas coisas aos clientes, então na parte da manhã eu gravei a videoaula para vocês e depois eu fui terminar a minha pronta entrega, a minha encomenda, né, para entregar a minha cliente. Olha só, e vem mesclando as cores, tá? Vem unindo as cores aqui, tá certo? Meninas, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Lembram, quem me segue aqui no canal, lembra que eu falei que eu tinha comprado uns tecidos da mesma marca que eu comprei aqui na cidade vizinha onde eu compro tecido, certo? E o que aconteceu? Eu nunca tinha passado por isso, mas apesar de ser uma experiência ruim, foi super atendido e tal, né? O tecido, ele veio errado, ele veio aquele pé de galinha e veio outra marca. Olha só o que acontece comprar pela internet, né? Eu nunca aconteceu de eu devolver coisas. Eu compro pelo Mercado Livre já faz muito tempo. Só que o que eu comprei, ele tinha 80 centímetros de largura, né? Por 20 metros, 25 metros.
Só que o que eu comprei veio 70 centímetros de largura por 25 metros e não veio o liso, né? Veio aquele pé de galinha que ele estica um pouco. Se você pegar naquele tecido pé de galinha, você vai ver que um dos lados dele, ele estica. E o que significa? Quando o tecido ele tem elasticidade, a probabilidade dele encolher ao lavar é muito grande. Então, eu teria que cortar um pouquinho a mais e ele não daria os 70 centímetros, ele ficaria com 65, por aí assim. Então, ele ficaria menor do que eu já estou acostumada a vender para minhas clientes. Então, eu teria que baixar o preço, né? Por conta que a mercadoria não é a mesma e o tamanho também não é o mesmo que eu já estou acostumada a entregar minhas clientes, né? Por esse motivo, né, por ter vindo também aquele tecido pé de galinha que eu acho horrível para pintar, eu tive que devolver. Conversei com a loja foi super atenciosa, pediu desculpa e falou que tinha mandado errado e não sei o que. Aí eu tive que entregar. Eles me ressarciram, né, o valor no cartão normal e é isso, né? Deixa eu comentar com vocês aqui, só esse acontecido que aconteceu comigo, né? Para fazer a florzinha aqui, como o meu barrado tem essa cor, que é a cor menta, que é a cor mais clarinha, tá? Vocês podem usar a cor Caltrim também. Eu não tinha aqui, tá? Essa cor clarinha daqui de cima é a cor menta. E essa do fundo, que eu fiz a boquinha da rosa, é a cor verde bandeira, tá, pessoal? Olha só. Aqui no vídeo, na câmera, não dá pra ver muito bem, mas ele é tipo um verdezinho, água, né? A cor azul verde bandeira, é muito bonita, não é essa cor que aparece no vídeo, é uma cor bem bonita. E eu vou fazer aqui minha parte de sombra com ela, certo? Então, eu dividi aqui, ó, tô fazendo a sombra nas pétalas e já faço também a sombra aqui no copinho, né? Contornando ele, puxando para as pétalas também, certo? E o restante das pétalas, da pétala, né? Eu preencho com a cor verde menta, tá bom? E vou mesclando as cores, certo? Depois eu vou iluminar com branco. A outra florzinha eu vou fazer na cor lilás, tá, pessoal? Lembra daquela videoaula da cor lilás do coração que eu ensinei pra vocês? É a mesma tonalidade. Então, pra não ficar uma coisa repetitiva, eu só gravei só essa aqui a verde, né? E quando eu comecei a retocar, eu mostrei pra vocês as duas, tá bom? Pra fazer o acabamento aqui no nosso tecido. Mas pra pintar o passo a passo, o que vocês fizerem nessa daqui, vocês fazem na outra, tá? Independente da cor. Se você tá usando duas cores, você vai pegar o quê? A cor mais escura, que é a sombra, e a cor mais clara, que é a nossa base de luz. Depois ilumina com branco, tá? É só seguir o passo a passo e as cores, quem vai definir vai ser vocês, certo? Para quem tem essa apostila, é só seguir o passo a passo, tá certo? Eu vou tentar trazer outros riscos de apostila, tá, pessoal? Eu comprei um tecido percal e eu vou ver se eu aproveito ele para fazer videoaula também. Só que eu comprei colorido, era para mim ter comprado branco, né? Mas, enfim, eu venho trazendo videoaula para vocês também, certo? Aí eu tenho que entrar em contato, meninas, com outro fornecedor que venda tecidos, né? Que venda produtos para pintar, de boa qualidade, é claro. Eu encontrei uma loja, só que a loja só vende com CNPJ, né? Uma fábrica. Tem muitos produtos, né? De cama, mesa e banho. E eu gostei muito do tecido, bem estruturado, né? Só que ele só vende com CNPJ, né? De comércio, assim, de quem tenha comércio têxtil ou armarinho que compre tecido, né, gente? Eu não tenho CNPJ, para mim conseguir abrir um CNPJ para mim, né, é muita taxa que tem que pagar todo mês. E por mais que seja o MEI, né, eu tenho que ter o dinheiro ali todo mês e um dinheiro fixo, né? E às vezes eu não tenho aquele valor, eu não tiro da minha mercadoria durante o mês. Então, por isso que eu não abri ainda um CNPJ para mim comprar minhas coisas, né? É importante para quem é artesã, né, comprar direto da fábrica, direto do fornecedor, o preço é mais em conta, mas as taxas que a gente tem que pagar, para mim ainda não dá certo, por conta que as minhas vendas não alcançam, né, essas taxas aí, o suficiente para mim conseguir pagar todas as taxas.
Mas se eu tivesse condições, né, de pagar CNPJ, que eu faria um CNPJ para mim comprar direto lá dos fabricantes, né, gente? Mas, enfim, eu moro aqui no meio do nada, tá, pessoal? Então, tudo é difícil. O frete é caro, né? Tudo difícil de encontrar, mas vou ver se eu consigo esperar o jeito, esperar lá na loja que eu faço compras de tecido, ver se lá chega. Olha só. Venho aqui, ó, com o branco para iluminar, certo? A minha primeira base. Vocês podem perceber que meu pincel ele é pequeno, ele é número 6, certo? Só que eu faço o contorno aqui na largura do meu pincel, mas eu venho tirando esse excesso do branco, certo? Venho, ó, mesclando as cores. Vou esquecer que aqui eu fiz a minha pintura, tá? Depois é que eu volto retocando, depois de seco, tá bom? Eu vou fazer toda a parte de luz, aqui, ó, sempre na ponta da pétala tem luz, tá bom? Ó, eu não levanto o meu pincel, observem aqui. Eu sempre, ó, contorno aqui essa parte da pétala principal, né, da luz, aqui, ó, e não levanto meu pincel, mas eu venho mesclando esse branco, certo? Puxando aqui pra dentro do copinho, tá? Mas a sombra, ela aparece, certo? Ó, só vocês observarem, ó, contornei a minha pétala, ó, não levanto o meu pincel, ó, certo? E venho tirando o excesso do branco. Enquanto eu faço a outra florzinha, essa que eu pintei, ela já vai secando. Então, quando eu terminar ela, eu já posso vir retocando, tá? Já posso vir voltando novamente com o branco aqui, certo? Mas não tem segredo, meninas, de pintar rosas, tá? É só seguir o passo a passo. Se vocês seguirem o passo a passo da mesma forma, tá? Se o seu branco, lembrando a vocês, se o seu branco estiver duro, aquela tinta grossa, claro que não vai dar certo. Se o seu branco, você dilui ele com água, tem gente que dilui com sal, eu não recomendo, que dizem que estraga a tinta, né? Com água também. Eu diluo a minha tinta com soro fisiológico, mas, gente, é gotinhas, tá? Eu não vou colocar o soro fisiológico todo na minha tinta, porque ele dilui muito fácil. Então, se o seu branco tiver aguado, aquela coisa líquida demais, vai acabar estragando a sua pintura também. Então, ele não pode estar nem muito grosso, né? E nem muito ralo, nem aquela coisa água, né? Tem que estar uma espessura boa de trabalhar, como vem da fábrica, né, gente? Vem muito bom, mas depois que a gente fica abrindo e fechando, deixando exposto ao vento, né? A tinta, ela acaba secando, ela acaba ficando dura. Isso é muito normal acontecer, tá? Principalmente o branco. Ó, volto novamente com o meu branco. Agora sim que eu vou me preocupar em dar definição à minha rosa aqui, as minhas pétalas de dentro, que é uma das coisas que vocês mais têm dificuldades, certo? Ó, peguei aqui da metade da rosa e faço a curva, ó. Depois eu venho tirando o excesso. Novamente, ó, da metade eu venho, desço até embaixo e venho tirando o excesso. Agora, essas daqui a gente vai fazer alternada, tá? Faço uma e faço outra mais para baixo aqui, ó, certo? E pronto, finalizei a parte de dentro. Agora, a gente vai para as pétalas, tá? Da mesma forma, sempre começo aqui, ó, nessa parte central, né? E venho tirando o excesso, tá? Não se preocupe, porque se for excesso de branco, depois eu venho com a cor verde bandeira e volto novamente fazendo aqui a minha sombra, tá certo? Ó, eu não levanto o meu pincel, meninas, eu venho com meu pincel, ó, descendo, ó, movimentos curtos, né? Curtos movimentos de vai e volta para tirar o excesso da tinta. Se por acaso você colocou muita tinta, limpa o pincel e vem trabalhando com essa tinta que está no tecido, certo? Olha só. É só processo de repetição, tá? Coloquei minha tinta, vou mesclar as cores, vou tirar o excesso e ao mesmo tempo que eu tiro esse excesso, eu tiro também aquela linha do pincel, né? Aquele formato do pincel que sempre fica, não tem pra onde, tá? Então, o processo de vai e volta,
faz com que a gente tire a marcação do pincel, tá? A gente sempre fecha aqui, ó, a boquinha da rosa com branco, certo? E aqui aquelas pétalas, né, que tá dobrada, que tá virada, digamos assim, ó. Esse risco foi desenvolvido por mim, espero que vocês tenham gostado da ideia e da sugestão de cores também, tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o like, tá? Para ajudar o canal. E para fazer a sombra, meninas, eu sempre começo aqui do copinho da rosa, tá? Eu sempre começo aqui nos cantinhos, ó, no copinho da rosa, pouca tinta, tá? Não precisa de muita, vocês percebam que eu não coloco muita tinta, só a sujeirinha do pincel eu consigo um efeito aqui, certo? O efeito que eu quero. Então, não precisa de muita tinta, tá? É só vocês terem paciência e esperar secar a primeira base que a gente fez. Depois, para fazer a segunda, é bem pouquinha coisa, tá? E aqui a gente faz as sementinhas aqui, ó. E a gente vai limpar o pincel, vai secar e vamos vir para outra rosa aqui nessa cor lilás, tá? A cor de sombra que eu usei foi a cor violeta e a cor de base foi a cor lilás, certo? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou vir com o meu branco, definindo as pétalas, né? As pétalas da nossa rosa aqui. Essa parte de dentro, né? Da boquinha da rosa. Ó, deposito a tinta e esfumaço. E venho fazendo as pétalas de dentro, certo? Se por acaso foi muito branco na parte de cima, depois que a gente tiver com a sujeirinha do pincel, a gente vem colocando uma sombra por trás aqui dessas pétalas de dentro, certo? Por enquanto a gente vai deixar assim, mas se por acaso for excesso de tinta branca, né? A gente vê que tem excesso, a gente volta depois com a sujeirinha do pincel com a cor violeta, certo? Mas primeiro eu venho sempre com o branco, tá? Para fazer a minha luz, depois eu ajusto a minha sombra aqui, tá? Movimentos de vai e volta, ó. Contornei e venho, ó, tirando esse excesso de tinta, certo? Super simples e fácil de fazer, tá bom? Não tem dificuldade. É só vocês acompanharem o risco, pausa o vídeo, faz a sua pétala, retoma novamente e vai observando as pinceladas, tá? A maneira que eu estou pintando. Lembra sempre de estar limpando o seu pincel, tá? Quando for trocar de cor, ou até mesmo se tiver excesso de tinta no seu pincel, limpa ele no paninho e vem trabalhando com as cores com a tinta que está apenas aqui no tecido, tá? Vocês não precisam trabalhar com excesso de tinta, certo? Não é o excesso de tinta que vai fazer o seu trabalho bonito, e sim as pinceladas certas, tá bom? Ó, aqui só a sujeirinha do pincel, ó, faço aqui atrás e aqui atrás, tá? Só a sujeirinha mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, tá? Para ajudar o canal. E se você não é inscrito ainda, se inscreve, tem muita coisa bacana aqui no canal todos os dias, tá? Muito conteúdo bacana pra gente estar aprendendo se você é iniciante na pintura em tecido. Agora, pra gente finalizar o nosso risco, eu vou dar acabamento aqui nas minhas uvas, ela já está bem seca. E eu vou pegar aqui meu pincel filete, certo? E vou fazer aqui uns tracinhos sempre no mesmo lado, mesmo sentido, tá? Se eu fiz pra cima, todos eles têm que estar pra cima, certo? Depois eu venho tirando esse excesso aqui, tá? Então, eu vou fazendo, ó, um tracinho fino, tá, pessoal? Não precisa ser muito grosso. Sempre pra cima. E vou colocar aqui um pontinho no meio, ó, pra mim fazer um brilho, certo? Uma luz aqui. Mas eu vou tirar esse excesso, tá? Vou pegar meu pincel número 2, certo? E venho tirando esse excesso aqui, ó, tá? Pro mesmo sentido, se ele tá curvado, a gente obedece, né, essa curva, mas a gente vem tirando, ó, todo esse excesso. Olha só. Pra finalizar aqui o nosso trabalho,
tá? Espero que vocês tenham gostado muito da videoaula de hoje, certo, pessoal? E aqui, onde tem espaços, né, eu vou fazer florzinhas, certo? Com o meu pincel de número 2, do cabo vermelho, tá? Então, onde tem espaçozinhos, eu posso colocar florzinhas, certo? Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? O acabamento fica por conta de vocês. Se vocês quiserem fazer apenas galhinhos, tranquilo, tá? Então, a parte de acabamento, cada um faz o que mais gosta. Certo? Olha só. Agora eu vou pegar o sépia e vou pegar meu pincel filete e vou fazer aqui alguns arabescos, né? Mas isso é sugestões, tá, pessoal? Se vocês quiserem fazer apenas galinhos, aqueles galinhos secos, também dá certo, tá? Tipo um ezinho, tá? Ó, interligado. Olha só, que bacana. E assim a gente vai finalizando o nosso risco, né? Fazendo o acabamento. Faz aqui alguns galinhos, né? Pra dar mais extensão ao risco. Tô pegando aqui o verde musgo, certo? E assim a gente vai fazendo pra finalizar o risco, tá? Nossa pintura aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. E um grande abraço a todas vocês!